pegar da pasta direto, vai pegar do Excel desde da planilha. Isso, a gente vai pegar do Excel. A gente vai vir aqui, ó, dados, aí vem aqui, ó, obter dados. Da pasta do trabalho. Isso, da pasta do trabalho. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui na área de trabalho, no caso da Word, quando eu baixei, e vou pegar aqui o base de vendas primeiro. Não importa a ordem, tá, gente? A gente só precisa colocar os dados aqui. Estão acompanhando, gente? Beleza. Aí eu vou vir aqui, ó, colocar a planilha, certo? E vou pedir para transformar os dados. Base de vendas, base de evoluções e cadastro de produto. Certo? Você poderia exportar 3 se você tivesse colocado elas dentro de uma pasta. Barato. Não. Você tem que jogar ela dentro de uma pasta. Tá? Porque daí você não baixa o arquivo, você baixa a pasta que você colocou o arquivo. Tá? Bom, gente, então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Né? Primeiro, dar uma boa olhada nos nossos campos. Estão acompanhando, gente? Estou me perdido aí? Não, mas por enquanto é só a primeira, só a base de vendas que a gente vai trabalhar. Estão acompanhando, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Seguinte. É importante que quando vocês estiverem trabalhando com base de dados, sempre você nomeie o que você quer fazer, certo? Para você não ficar perdido ou perdida. Porque isso daqui, gente, né? A gente vai trabalhar sempre um pouquinho a tabela, 7, 8, 10 no máximo. Só que na vida real você vai trabalhar com 200 tabelas, entendeu? Então vocês têm que nomear as tabelas para que você não se perca, certo? Então aqui no caso, ó, ele colocou com planilha 1. Por quê? Porque o nome que ele pegou ali é planilha 1. Só que, se eu começar a colocar planilha 1, planilha 2, planilha 3, eu não sei me localizar. Então a gente vai nomear, vai renomear essa consulta, que é bem simples, ó. Você dá um duplo clique aqui e vai chamar de vendas, para eu saber o que eu estou fazendo. Certo? Está acompanhando, gente? Beleza. Bom, pode entrar. Ó, preço unitário. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar o preço unitário e o custo unitário e transformar em moeda, tá? Que isso aqui, ó, o número é moeda, tá vendo? Ó? Substituir atual e aqui também substituir atual, tá? Estão acompanhando, gente? E custo unitário. Nesse caso não precisa usar a primeira linha como cabeçada, porque já está, né? Isso, ela já está. Só acontece assim, né? Porque no caso, eu bem lembrar, por que eu não preciso mudar? Porque ele já fez sozinho. Já fez. Entendeu? Gente, eu vou só mostrar para vocês uma coisinha aqui que foi que eu passar para vocês na aula passada, que é como a gente coloca uma coluna nova, tá? Só que quando eu estou trabalhando com BI, tá? Lembra que eu expliquei para vocês o que é BI, né? Sim. O que é o BI? Muito bem, então vamos lá. Não, deixa bonito é o Power BI. Como? Os visualizadores só, né? Sim. BI é o que você fez, né? Não, Power BI é o programa que faz isso. O BI quer dizer o quê, né? É inteligência de negócio. Eu sei que não vai, isso aqui não quer dizer nada para vocês, né? Mas o que é isso? Isso, Business Intelligence, é isso aí. Então, o que é a inteligência de negócios? Quer dizer o seguinte, é a possibilidade de criar quadros para as tomadas de decisão. Essa que é a finalidade, pessoal, de você entender BI.
Por isso que o Power BI é um programa, assim como Power Pivot, Power Query, Power View, tudo isso é BI. Então, o que acontece, né? Quando a gente entende o processo de criação disso, então, por que é uma tomada de decisões? Você está lá, você tem sua planilha, vamos dizer assim, planilha de vendas, e você tem um produto, ou melhor, está vendo vários produtos. Você vai analisar que produto está vendendo mais, que produto está vendendo menos, e aí, em cima disso daí, que você vai tomar as decisões para poder, por que o produto A está vendendo mais que o produto B? E o que eu posso fazer para o produto B vender mais? Onde que o produto A está vendendo mais? Então você começa a criar isso. Então você começa a criar relatórios para que possa ser visto isso. Só que há uns 5 anos atrás, por aí, a gente se parava na tabela dinâmica. Certo? Para quem já mexeu com Excel, parava na tabela dinâmica, vinha aquele monte de filtro lá e estava resolvido. Só que hoje o pessoal não quer mais ficar na tabela dinâmica. Eles querem pegar essa tabela dinâmica e jogar em gráfico e fazer uma coisa mais bonitinha. Daí primeiro foi criado, o pessoal usava gráfico de Excel mesmo para isso, e agora a gente tem o Power BI, que é só você jogar a ação lá dentro, tá? Certo? Estão entendendo, gente? Beleza. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando eu estou trabalhando com BI, todas as tabelas ou todas as colunas que eu for criar a partir de agora, elas têm que ser em relação ao que eu tenho na base de dados. Tá? Que nem lá no Excel, eu vou lá e faço assim, eu tenho a tabela nome, salário, comissão. E se eu quiser uma nova tabela, eu crio uma coluna e pronto. Certo? Só que aqui não precisa ter nada, uma relacionada à outra. Aqui eu preciso ter. Certo? Então, toda vez que eu for criar uma coluna, ela tem que ter uma relação com a tabela existente. Estão entendendo isso ou está muito complicado? Beleza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira saber a minha receita aqui, ó. Certo? Receita não, eu quero saber, por exemplo, o preço unitário, custo unitário. Eu quero saber o meu lucro, mais fácil de entender. Tá? Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer lucro aqui porque está faltando uma tabela, mas só para a gente poder entender. Então, eu tenho preço unitário e custo unitário. Certo? Para eu saber o meu lucro, eu tenho que tirar o preço unitário do custo unitário. Certo? Então, o que a gente faz? A gente cria uma nova coluna. Certo? Só que tem que ser baseada nesses nessas duas colunas aqui. Então, o que você faz? Você vem aqui no adicionar coluna e você vai vir onde está escrito coluna personalizada. Todo mundo achou? Ó. Aí ele vai abrir a caixa para você. Estão acompanhando, pessoal? Beleza. Gente, quando você abre coluna personalizada, aí o que acontece? Ó? Quando você abre aqui você está manipulando com a linguagem MIME, tá? Certo? Então o nome dessa coluna aqui, ó, a gente vai colocar ali, vai pagar personalizar e vai colocar lucro, certo? Aí o que você tem aqui, ó? Ele está pedindo, ó, fórmula de coluna personalizada, ou seja, aí eu tenho que criar minha fórmula. E eu vou fazer o quê? Eu vou buscar os campos que eu tenho aqui. Então, ó, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o preço unitário, dá um duplo clique nele, menos o custo unitário, certo? E como que eu sei que deu certo? Porque ele te dá uma mensagem de erro aqui embaixo, ó. Certo? Aí é só você dar um OK. Entenderam? Certo? Então, foi isso que eu queria explicar na aula passada, mas como eu não tinha nenhuma tabela que desse para fazer isso, acho que ficou meio confuso. Mas agora eu consegui entender, né? Só que, olha aqui o que ele faz. Tá? Isso aqui é importante. Lembra que eu expliquei para vocês que toda vez que eu estou trabalhando com a tabela, a formatação do campo, ela tem que ser correta. Por padrão, quando ele coloca assim, ó, ABC 1, 2, 3, tá vendo aqui, ó? Todo mundo conseguiu achar?
ele não está entendendo qual é o tipo de dado, entendeu? Então, para ele não sabe se é um número ou se é um texto. Aí, o que ele faz por padrão? Ele joga texto. Só que você não consegue calcular texto, ok? Então, esse lucro, eu vou ter que chegar e transformá-lo em moeda aqui, ó. Pronto. Certo? Aí você vai falar assim, mas Jorge, lá na minha base de dados, eu não tenho esse campo lucro. Não tem problema, porque agora toda vez que você atualiza a sua base, automaticamente vai vir esse lucro. Entenderam? Na base não existe tanto lucro, mas tem um unitário, preço e custo. Então, automaticamente ele já joga. Ele já joga. Entenderam? Certo? Logicamente, assim, o ideal é que você faça isso aqui lá no Power Pivot, que é muito mais fácil. Tá? Dá para você trabalhar com muito mais recursos do que aqui. Bom, aí é o seguinte, como eu falei, a gente precisa trazer as outras duas tabelas para cá, para transformá-las em consultas. Aí é o seguinte, ó, você vai vir aqui no página inicial e vai procurar aqui, pessoal, por onde está escrito nova fonte. Todo mundo achou? Ó, nota que tem, se não aparecer para vocês, ó, tá vendo que tem uma seta aqui, ó, no final? Clica nessa seta aqui, ó. Aí ele tem nova fonte. Todo mundo achou? Beleza. Aí, ó, do arquivo da pasta de trabalho. E agora eu vou pegar a base de evoluções. Certo? Vou fazer o mesmo processo. Clico nela. Vou dar um OK. Vamos dar uma olhadinha. Ver o que está acontecendo. Por que agora eu não pedi para transformar os dados? Porque eu já estou no Power Query. Certo? É devolução? Isso, uma devolução. Tudo acompanhando aí, pessoal? Certo? Isso. Bom, nota que não tem muito o que fazer aqui, né? Já tem o nome, já colocou aqui a quantidade devolvida, já colocou aqui a loja, aí eu vou pegar a nova fonte aqui, ó, e agora vai ser o cadastro de produtos. Cadastro de devolução? Ele está disponível a partir da 2016. Eu sempre usei da contadoria empresa, e aí agora eu fui usar o meu em 2013. Então, e eu estava procurando mas cadê esse Power Query que eu não acho? Não tem, a partir não tem como baixar, tem que mudar o Excel agora. Tem que mudar o Excel. Tá? Mas só baixa o Power BI que tem. Então o Power BI tem. Eu faço pelo Power BI sobre isso? Isso. É verdade, vamos baixar então o BI. Beleza. Ó, aí pegou produtos. Gente, a devolução a gente não precisa fazer nada, porque a gente já tem, ó. Então, devoluções, tá vendo? Ela já está pronta. Não tem muito o que fazer aqui. Certo? Aí eu vou vir aqui em produtos. Deixa eu ver alguma coisa para fazer aqui. Ó, preço unitário, vou transformar em moeda. Tá? Lembra que sempre eu peço para substituir, para não adicionar, tá? Senão vai ficar muito campo. E o custo, substituir. Pronto, gente. A nossa base está criada. Certo? A nossa modelagem de dados está criada. Ok? Não há necessidade. Aqui é que eu só quis mostrar para vocês como que fazia. Tá? E daí a gente vai fazer isso daí lá no Power Query, Power Pivot, desculpa. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui, tá? Só que eu vou fazer esse processo com vocês, pessoal, sempre, para que vocês entendam e lembrem, toda vez que vocês forem fechar. Você vai vir aqui no menu Arquivo, Opções e Configurações, Opções de Consulta. Tá? Ó, de novo, menu Arquivo, Opções e Configurações, Opções de Consulta. Todo mundo achou? Certo? Aí, o que você precisa ver? Tá? Você vai vir aqui, ó, onde está escrito carregamento de dados, e vai vir aqui, ó,
carregamento, a configuração de carregamento de consulta padrão. E tem que deixar habilitado apenas carregar o modelo de dados. Certo? Tranquilo, gente? Beleza. Aí você vai dar um OK. Vai dar um OK e vai fechar. Agora, beleza. Certo? Aí você já sabe. Ele tem que trazer para você a caixinha aqui. Ele vai fazer esse carregamento e ele tem que mostrar os números e não apenas o nome das consultas. Tá? Porque se ele der só o nome das consultas e não der os nomes, ele não der os números, está errado. Certo? Tá vendo aqui, ó? Ele coloca, ó, 23 mil e poucas linhas, 1.100 e poucas linhas, 24 linhas. Certo? Entendeu? Jorge, apareceu lá o meu e não apareceu os números. O que eu faço? Faz de novo. Não tem como você recuperar o que isso daqui se der errado. Lembra que isso aqui é uma programação. Então, se você fez a programação não apareceu os números aqui, está errado essa programação, você tem que lançar tudo de novo. Ok? É porque você não fez o que eu pedi. Legal. Não, você tem que ir lá nas configurações, ó. O que acontece, gente? Deixa eu montar aqui nos dados, só para vocês entenderem o que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Porque é o seguinte, é só para vocês entenderem, gente. Se você vai aqui, ó, no arquivo, opção de configuração, e você deixa marcado isso daqui, ó. Se você deixar marcado essa opção aqui, ó, carregar de planilha, o que ele faz? Ele carrega a planilha e carrega o modelo de dados. Entenderam? Então esse daqui você não, assim. Mas no meu caso, não carrega o modelo de dados. Sim, só que você deve ter deixado também carregar de planilha, que daí ele carrega as duas coisas. Ele carrega tanto no modelo de dados como carrega a planilha. Não, agora não tem como. Né? É o que eu falei, se você fez mas não tem problema, fica tranquilo. O que acontece, gente, é que quando você faz essa ação, isso aqui é uma macro, entendeu? Ele é uma programação. Então, como você fez, ele vai ficar. Então, você tem que fazer de novo e pedir para não carregar em planilha. Agora ela tem que começar do zero. Do zero. Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai se preocupar com isso agora. Não, mas não tem problema, porque daí é só você criar uma nova planilha, se for o caso, tá? Certo, gente? Todo mundo entendeu aqui como é que funciona? Mas isso aqui apareceu, né? Para vocês, as consultas. Beleza. Bom, pessoal, nós vamos agora começar a conhecer um novo programa, certo? Que é o Power Pivot. Ok? Então, o Power Pivot, a função dele é pegar esses dados que você já tem, que você já manipulou no Power Query, e trabalhar com ele de uma maneira mais fácil. Bem, vocês vão fazer o seguinte, vai vir aqui em dados, e vão dar uma olhadinha se você tem esse ícone verde aqui, ó. Só olha, não precisa clicar nele. Todo mundo tem esse ícone verde aqui? Sim ou não? Sim. Isso quer dizer que ele está instalado. Porém, se na tua casa, na tua empresa, você nunca mexeu com o Power Pivot, ele não vai estar instalado lá. Esse aqui, se você não tiver, você pode baixar. É só colocar Power Pivot no Microsoft que ele tem. Aí não importa a versão. Aí não importa a versão. Mas eu vou mostrar para vocês como que você faz para instalar, se por um acaso o seu não tiver instalado. Você vai lá no menu Arquivo. Acompanhando, gente? Aí você vai aqui em Opções. Tá? Aí você vai vir em Suplemento. Só para vocês entenderem, gente, o que é um suplemento, né? Então, quando a gente fala de suplemento em programa, é um plugin, né? Então, o que é um plugin? É um programa dentro do programa. Senhor, por que você não explica direto de uma vez o nome? Porque se vocês lerem, não tem os nomes
assim como eu estou explicando, ele só coloca, o suplemento é um plugin, tá, beleza, o que é um plugin? É um programa dele, programa, certo? E aí, por exemplo, você vai chegar a mexer com Solver no Excel? Ou Solver? Não. Ele é um programa que trabalha com variáveis, ele é um plugin que está dentro do Excel. Assim como trabalhar com cenário no Excel, vocês trabalham lá com tabela de hipóteses, conhecem, né? Também não. Muito bom. Venham fazer o Excel com a gente aqui, pessoal. Né? Daí vocês vão... Gente, é assim, só para vocês entenderem, o BI ele é muito mais fácil do que o Excel. Não tem nem comparação. Né? O Excel ele é bem mais chatinho. É por isso que as empresas, o pessoal está meio que indo tudo por BI, porque o Excel é muito complicado. BI é... Recentemente eu vi mesmo no LinkedIn várias empresas Sim, o BI é relativamente simples. É que o que acontece, gente? Como vocês estão vendo isso pela primeira vez, parece que é complicado demais. Mas vocês vão ver que na hora que a gente chegar no Power BI, vocês vão tirar essa vinheta, que é muito simples. Tá? Que é aquela coisa, é mais a interpretação do que o fazer mesmo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui no suplemento, o que você vai fazer? Ó? Onde está escrito suplementos do Excel, você coloca assim, ó, suplementos com, tá? Ó, suplementos com. Aí você vai clicar no ler. Aí ele vai mostrar essa caixa para você poder habilitar. Tá vendo? Ó? Então tem lá, ó, Power Map, Power Pivot e Power View. Certo? Tudo bem? No caso, o Power Pivot já está habilitado, é só dar um OK aí para resolver. Ok? Jorge, por que você tem o Power View e o nosso não? Porque a gente baixou, né? Só para isso. Certo? Só para isso, mas a gente não vai precisar usar. Então agora eu vou entrar no Power Pivot. Notem que vocês têm uma guia aqui, ó, chamada Power Pivot, tá vendo? Olha. Bom. O que acontece, gente? Como lá no Power Query nós já montamos toda a base de dados, basta você clicar aqui no gerenciar. Quando você clicar no gerenciar, ele vai mostrar para você aqui as 3 consultas criadas. Certo? Aí, agora ficou mais com a cara do Excel que vocês conhecem. Certo, gente? Estão entendendo? Hã? Todo mundo está entendendo? Beleza, então nota, ó, você vai ter aqui o nome das 3 consultas, certo? E vocês vão reparar que a tela é dividida. Tá vendo aqui, ó? Ela tem uma divisão. Por quê? Porque aqui em cima são os dados que eu tenho e aqui embaixo é onde que eu vou criar as medidas. Entenderam? Tá? Então na parte superior são todos os dados que você tem e na parte de baixo a gente vai colocar as medidas. Faz um favor para mim, assine essa tela, você vai conseguir enxergar direito. Tá? Pessoal, quando você está no Power, tanto no Power Query quanto no Power Pivot, vocês estão com outro programa, sempre lembra disso, certo? Então, o Excel é meio que, ele está trabalhando no segundo plano, então eu só mexo aqui, certo? Se por um acaso você voltar para o Excel, às vezes dá problema, você não consegue voltar aqui, tá? Se você clicar aqui, ó, direto. Então é legal que para você, se você quiser realmente voltar para o Excel, é só você clicar, ó, no símbolo do Excel aqui em cima, tá vendo? Você clica no X aqui, como faz. Certo? E aí você volta para o Excel. Mas não clica aqui direto, senão ele trava a sua máquina aí. Ok? E para a gente descobrir aqui por que ele está indo, demora um pouquinho. Bom, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu preciso relacionar aquelas 3 planilhas. Certo? Porque senão eu não vou conseguir manipular. Ok? E para eu ter um relacionamento tem que ter o quê? As informações. Isso, os pontos em comum, tá?
Aí, pessoal, você vai clicar para mim, onde está escrito aqui, ó, exibição de diagrama. Todo mundo achou? Ó, aqui em cima. Todo mundo achou? Beleza. Eu já expliquei para vocês sobre tabela, fase e tabela de dimensão? Sim, não, mais ou menos. Vamos lá, tá? Vamos. O Power Query? A gente só consegue fazer relacionamento no Power Pivot e no Power BI. Yeah. Vamos lá, gente. Então, vamos começar com aquelas perguntas básicas, né? Como? Não, porque o Power Query é só para você manipular um dado. Tá? A gente faz, quando muito, uma mesclagem de consulta. Entendeu? Pessoal, a palavra fato quer dizer o quê? Isso, concreto. Ou algo que aconteceu. Então, a tabela fato, o que ela faz? Tá? Tabela fato, ela registra ações reais. Certo? Então, quando eu estou trabalhando na minha tabela fato, por exemplo, eu tenho lá vendas. Então, as vendas, elas eu só posso registrar uma venda se acontecer a venda, correto? Ótimo, então essa venda é um fato. Assim como a devolução, certo? A devolução, ela só pode acontecer, eu só posso registrar se acontecer uma devolução, se não, registro. Entenderam? Sim, não. Ótimo, então essa tabela, eu posso ter 1, 2, 20 tabelas fato, mas eu tenho que lembrar que a tabela fato é onde acontece as ações que realmente aconteceram. Você ficou meio redundante, mas é isso. Eu registro as ações que realmente aconteceram, sempre vai ser isso. E nós vamos ter a tabela de dimensão. A tabela de dimensão, a palavra dimensão quer dizer o quê? Isso, é o tamanho da tabela. Então, por exemplo, a minha tabela de cadastro de produtos, ela vai ter o quê? Ela vai ter o tamanho dos produtos que eu vendo na minha empresa, certo? Então, se eu tenho lá uma empresa que vende roupas, essa minha tabela, ela vai ter o tamanho para cada setor, para cada coisa, ela vai ter um tamanho específico, certo? Então, se eu vendo 10 tipos de roupa, esse é o tamanho da minha tabela. Porém, esses 10 tipos de roupa, eu posso vender, sei lá, milhões da mesma peça. Entenderam? Então, esse milhões de cada peça vai ser registrado na tabela fato e a tabela dimensão ela faz uma ligação. Por quê? Porque da hora que eu cadastro lá a peça de roupa, ela tem que sair do canto. Então, essas duas vão se conectar. Entenderam como funciona? Mais ou menos? Vamos lá, vamos pensar assim, para ficar claro. Imagina que você tem lá você tem um trailer de lanche, certo? Então, imagine assim, você comprou então 30 pães de cachorro-quente, certo? Então, quantos lanches com pão de cachorro-quente você pode fazer? 30. Isso daí é essa dimensão, certo? Aí o que acontece? A pessoa vai comprando seu lanche. Aí você registrou que saiu um, correto? Cada registro que você faz é um fato. Entenderam? Muito bem. O que acontece quando você vendeu os 30 lanches? O que fazer? Repor. Isso, então o que vai acontecer? Você vai repor 30 pães de cachorro-quente na sua tabela de dimensão. A sua tabela de dimensão continua falando que você tem o pão de cachorro-quente, porém são 30. E na tabela fato você vai estar sempre marcando que saiu 30. Entenderam isso? Difícil? Então, o que acontece com isso daqui, pessoal, que o exemplo é simples, porém, o que complica muitas vezes a nossa vida?
é que a gente pega aquele mundaréu de dado e a gente não distribui. A gente quer fazer de uma vez. É por isso que se ferra, porque a gente não faz essa divisão. Tá? Então, a tabela fática pela dimensão, ela serve para isso, para você entender a dimensão do tamanho que você tem em sua tabela. Ok? Está entendendo? Está difícil? Uma pergunta de novo, eu não assisti, não é informado. No caso, você citou aí o exemplo de um trailer. No caso, por exemplo, a gente trabalha eu gerencio hoje 10 lojas. Para eu levar isso, eu consigo trabalhar com esse programa em nuvem? Sim. Para eles reabastecerem? Sim. Eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso, porém, o que eu vou mostrar aqui é a versão, vamos dizer assim, gratuita, porém, independente para usar, né? Só que para você poder fazer esse compartilhamento, você tem que pagar. Mas dá para fazer. Certo? Então, gente, é assim, você pode jogar a sua base na nuvem, e daí cada pessoa vai pegar e vai alimentar aquilo que ela precisa. Tá? Estão entendendo, gente? Está muito complicado. Eu estou tentando ser o mais claro, mas eu não sei se eu estou dando a entender o que é. É que a teoria é diferente na prática. Sim. É diferente quando faz aqui e quando vai fazer em casa sozinho. Às vezes a gente vai fazer em casa, o que eu tenho que fazer mesmo? Você vai querer uma coisinha, vai ver o vídeo. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Gente, olha aqui, tá? Eu tenho então essa minha tabela de evoluções e essa minha tabela de vendas. Tá? Essas duas tabelas aqui, elas são tabelas FAB. Ok? Essa daqui é a minha tabela de produto. Então, eu preciso... gente, isso aqui, ó, só você clicar aqui em cima do nome, ó, você consegue manipular, jogar para onde você quiser, tá? Ok? Eu vou colocar a tabela produtos no meio, porque ela que vai fazer a gente vai poder entender a relação melhor. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que olhar qual é o campo que existe nas três tabelas aí. Qual é o campo que existe nas três tabelas? Como vocês acharam? Isso, SKU. Tá vendo aqui? Ó. Aí, olha como que é facinho de fazer. Você vai pegar, ó, clicar em cima do SKU de vendas, mantém pressionado e traz até o SKU de produtos. Pronto, está feito. Certo? Como? Vou soltar. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber que ficou assim, ó. Asterisco, uma seta apontando para esquerda e o número 1. Bom, muito bom. Quando vocês já estavam mexendo com informática, né, o primeiro curso de informática de vocês na vida, o professor falou assim, ó. A gente utiliza o asterisco para... Isso nem serve. O asterisco dentro da programação, dentro do SQL, quer dizer o quê? Vocês lembram? Não? Tá. Vamos lá. Imagina que você está fazendo uma pesquisa lá no Google, tá? Aí você coloca assim, ó. Né? Asterisco Brasil. Esse asterisco quer dizer o quê? Isso, traz tudo que tenha a palavra Brasil. Aqui, como que eu leio esse trecho? Aqui, ó. Aqui eu leio o seguinte. Toda vez que aqui tiver o mesmo SKU, ele vai pegar esse número. Tá? É o famoso muitos para um. Já ouviu falar disso, né? Certo? E um para um, Isso, um para um, N para um. Quando se fala N para um, é uma coisa que é muitos para um. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho um produto chamado, sei lá, HL32, tá? Carregando aqui nessa tabela de produtos. Porém, esse HL38, eu posso vender 200 vezes. Entenderam? Certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa para cá. Eu vou trazer o SKU daqui para o SKU daqui. Prontinho. Agora nota que ele faz a mesma coisa. Ele coloca, ó, sempre assim.
Dúvidas? Você problema é para ver se substitui o Axis ou não? O Axis tem uma jogadinha assim, né? Sim. Então, na verdade, cara, é que o que acontece? O Axis, ele é mais, seria mais assim, desde que ele for o VBA. Entendeu? O VBA que eu disse. Pois não. Mas eu não entendi qual que eu estou fazendo. O Power Pivot você... O Power Query, claro, Tá da puxando gente, informação. organizou tal. Sim. O Power Query está organizando a informação, estava toda mal distribuída. O Power Pivot está fazendo... A gente ainda não fez nada com ele, entendeu? Porque o que a gente vai fazer? Desculpa, né? O que acontece? Primeiro, eu estou relacionando todo ele. Depois a gente vai pegar esses dados que estão relacionados e a gente vai começar a usar a medida DAX. A sua principal é o produto. Isso. Aí o que eu estou falando para ele fazer aqui agora? Agora eu vou fazer medidas lá no Power Pivot, pegando todos esses dados de uma vez só e ele conseguir reconhecer. Está correlacionando. Vai estar correlacionando a isso. Por enquanto a coisa Tipo Power Pivot não é Power BI. Como? Tipo Power Pivot não é Power BI. Por que a gente está aprendendo isso daí? Porque aqui no Power Pivot eu estou fazendo as tabelas dinâmicas. Tá? Pessoal, só para vocês entenderem, tá? O Power Pivot eu vou estar utilizando para fazer as tabelas dinâmicas. Tá? E o que eu faço na tabela dinâmica? Relatório. Então, aquela coisa, o Power Query eu manipulo o dado, o Power Pivot eu vou pegar agora esses dados e começar a criar os relatórios. Então, por exemplo, eu preciso saber aqui qual é o meu total de perdido vendido, qual é o meu total de clientes que eu tenho, qual é o meu total de preço unitário, qual a minha média de custo. Tudo isso eu vou fazer no Power Pivot. Acho que ficou claro agora ou não? Só que por enquanto, por que eu falei que por enquanto a gente não está fazendo nada? Porque se eu não relacionar, eu vou fazer um monte de coisa, mas nada está grudado. É por isso que quando vocês estão mexendo com tabela dinâmica lá no Excel puro, você começa a ver você não consegue ver a dimensão dele, porque você não relacionou as outras bases. Você está trabalhando sempre com uma tabela só. Aí uma coisa não conversa com a outra, aí você fala, nossa, mas isso aqui não serve para nada. Entenderam? Quando a gente terminar isso aqui, pessoal, a gente vai jogar na tabela dinâmica, aí eu acredito que vão ter uma visão um pouco melhor disso. Estão entendendo? Beleza, então, fiz isso daqui. Agora, o que eu vou fazer, gente? Está vendo onde está escrito exibição de dados aqui? Aqui, ó. Você vai clicar nele. Agora que começa a parte um pouquinho chata. Certo? É o seguinte, como eu expliquei para vocês, aqui em cima eu tenho os dados e aqui embaixo eu vou fazer as medidas, que é a medida que eu vou trabalhar. Aí, como agora essas três tabelas estão conectadas, não importa se você vai fazer aqui, ó, em vendas, devoluções ou produto. Não importa. Por quê? Porque as três estão trabalhando legal. Dúvidas, gente? Querem perguntar alguma coisa até aqui? Todo mundo entendendo? Então vamos lá, né? Pessoal, eu vou pegar aqui a minha tabela. Faltou uma coisinha aqui, gente. Eu preciso criar uma tabela de calendário, certo? Por quê? Porque eu preciso que meu computador entenda as minhas datas, desde que a minha empresa começou até a data de hoje, certo? Ok? Por quê? Porque essa base de dados ela não está com a data atualizada, ok? Só que na tua empresa você precisa ter isso, certo? Então, você vai vir aqui no página inicial, desculpa gente, design. Tá vendo aqui no design? Todo mundo achou? Aí você vem aqui, ó, tabela de data e novo. Pronto, tá feito. Aqui. Certo? Ok? E ele já traz todas as informações que você precisa, de data, mês, ano, ok?
Aí você vai ver, olha, por que ele começou em 2016 ali? Porque a minha base de dados, ela começa em 2016. Entendeu? Jorge, se a base estivesse começando em 2020, vai começar também em 2020. E por aí vai. Certo? Estão entendendo? Tranquilo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso relacionar essa tabela calendário com as outras. Então, professor, ele pegou todas as datas das 3 abas, das 3 planilhas e colocou em ordem crescente. Não, ele pegou a data da tabela Das 3. das 3 e ele achou o seguinte, quando que ela começou? Começou em 2016 e pronto. Aí você vai ver que ele começa aqui, ó, 1 2016, 2, 1. Então ele está fazendo uma data a partir da primeira data que ele comprou. Não que seja real também, ele só está pensando sozinho. Ele vai trazer até a data de hoje. Se você passar aqui, ó, você vai ver que ele está trazendo até a data de hoje, ó. Ele tem que carregar, né? Entenderam? Certo? Aqui ele vai carregando, tá, gente? Mas ele fez isso, ele pegou as datas e vai trazendo para você. Dúvidas? Tá? Então, porque na verdade, o que eu vou precisar dessa tabela aqui? Eu vou precisar fazer uma conexão, porque você não vai toda vez jogar valor lá dentro, então ele vai ter que buscar esse valor aqui. Entendeu? Depois a gente faz lá um só para vocês entenderem o processo. Bem, o que eu tenho que fazer aqui agora? Como falei, eu preciso conectar, preciso fazer a relação. Volta aqui no página inicial, volta à exibição de diagrama, tá? Ó, a tabela está escondida aqui atrás, ó. Eu trago ela para cá. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso ver qual é o campo que eu tenho data. Ó, então, nota que eu tenho dois campos, que eu tenho duas tabelas aqui, que eu tenho o campo data. Estão vendo ali, ó? Eu tenho aqui, ó, data da devolução e data da venda. Certo? Então, eu posso pegar, ó, o data e o date aqui, ó. E se eu quiser, posso fazer aqui também, ó. Eu tinha que relacionar isso primeiro, certo? E aí deixar pra cá. Não, aqui. Pessoal, ó, notem que o que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar o devoluções e o vendas com a minha tabela calendário. Estão entendendo ou não? Sim, não, ao menos. Tá. Vocês estão com cada atenção, né? Gente, estão entendendo? Está difícil. Tá, o que acontece aí? Por que está difícil? Não, é que eu estou pensando ontem. É? Acho que eu vou aplicar. Eu vou usar no dia a dia. Calma que vocês vão chegar lá. Pessoal, é assim. Vocês vão precisar usar isso no dia a dia porque você tem que ter uma tabela de dados. Entendeu? Essa tabela de dados aí, ela. Se eu laço dava erro. Não, não é que eu dar erro, só que é o seguinte, você vai ter que, vamos dizer que você tem um prazo determinado, entendeu? De 2016 até 2018, 2020. Se você não cria uma tabela de data, ela vai parar ali, em 2018. Só que daí, se você precisar atualizar o dado, ele atualiza só em uma e não na outra. Entendeu? Então, sempre o ideal é que você tenha essa tabela de dados. Certo? Até para você poder buscar as informações. A gente vai fazer gráficos, por exemplo, lá no Power BI, que eu preciso ver a venda do produto pela data e eu quero fazer uma comparação year over year. Já ouviu falar disso, né? Ó, e para fazer a comparação year over year, eu preciso ter a data atual. Entendeu? E se a minha tabela aqui não tiver uma data atual, eu não consigo fazer essa comparação year over year. Se eu tivesse uma coluna em alguma das minhas planilhas, uma coluna data, e eu tivesse preenchido data por data, ele ia pegar as datas que eu preenchi aí Nessa calendário aqui? Isso, legal? Ele pega essa data e vai trazendo até a data de hoje. Caso o método de vendas seja
Gente, como eu falei, pois não. Tipo assim, se eu preenchi. Não, sem problema. Se eu preenchi lá o último campo de data, eu preenchi dia 1/7, dia 1/11 de 2022, por exemplo. Sim. Se eu jogar, tipo, dia 7/11, ele não reconhece, porque eu parei em 1. Não, vai reconhecer. A não ser que você. Isso. Se eu não tivesse colocado, ele não reconhece? Não, porque você criou um intervalo muito grande e você não tem de onde relacionar esse dado. Entendeu? É por isso que tem que criar a tabela de calendário para ela poder relacionar. Porque se você. Vamos dizer o seguinte, né? Vamos pegar lá a época da pandemia, tá? Que as empresas deram uma parada lá. Logicamente, esse tempo não teve movimentação, certo? Só que, tipo, a tua empresa não teve movimentação, porém o mundo não parou. Entendeu? Então, se você não cria uma tabela de calendário para fazer essa relação, ele vai, se você jogou lá, por exemplo, 1/3/2019, aí depois voltou lá para o dia, sei lá, 13/5/2019. Ficou 2 meses parado. Para ele, esses dois meses não existiam. Se você não criou uma tabela de calendário para ele poder relacionar. Que daí você consegue depois fazer um comparativo. Entenderam, gente? Ficou muito complexo. Está entendendo? Está difícil? Está indo? Com certeza? Muito bom, né? Bom, agora é o seguinte, gente. Nós vamos começar a criar as nossas medidas, certo? Então, o que é a medida? Vamos lá, não sei se eu expliquei para vocês aqui a medida. Então, a medida é a função, uma fórmula criada dentro do BI. Então, por exemplo, lá no Excel, eu tenho que somar, né, para saber, por exemplo, a quantidade total de produtos que eu tenho vendido na coluna B. O que eu tenho que fazer? Lá no Excel. Soma o quê? Coloco lá, né? Igual soma de B1 até, pronto. Isso é a medida, certo? Só que lá no Excel eu chamo de função, aqui eu vou chamar de medida, certo? Não é que é confuso? Eu sei que é confuso, mas é os nomes que eu ponho bastante, certo? Estão entendendo? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Eu quero saber, então, o seguinte. Eu quero saber aqui, da minha tabela, vou pegar aqui a tabela deles. Eu quero saber o total do meu lucro, certo? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o total do meu lucro. Tudo bem? Ó, gente, de vocês, se não tiver aqui assim, ó, é só você pegar aqui no meio, ó, e seguir. Tá? Então, primeira coisa, né? Referência. Sabe o que é referência, né? No Excel? Bom, referência é de onde se busca os dados, certo? Então, por exemplo, se eu estou lá no Excel, então Excel, eu quero fazer o quê? Soma de lucro. Então, se o lucro estiver na coluna C, como que eu faço isso daqui? Coloca assim, ó, igual soma de, sei lá, C1 até C30, ok? Então, isso aqui é exemplo de soma de lucro, isso aqui é Excel, tá? E se eu estiver fazendo com DAX? Eu faço aqui, ó, igual sum lucro, tá? E aqui seria o DAX. Entenderam a diferença?
calma aí, depois tem que pegar o nome da tabela, mas calma que eu já vou explicar para vocês. Entenderam, gente? Então isso daqui é referência. Então lá no Excel, eu tenho que dar aí a referência, falar de onde começa e termina os meus dados. Aqui eu dou a ele o nome da coluna. Por isso que eu expliquei para vocês que quando você está trabalhando lá no Power Query, o campo tem que ser muito bem arrumado. Falar, aqui vai ser número, aqui vai ser texto, aqui vai ser moeda. Por quê? Porque a medida, ela trabalha com a coluna. Certo? Tudo bem, gente? Estão acompanhando, está difícil. Podemos continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo? Então vamos lá. Então, eu quero saber a soma do meu lucro. Certo? Olha só como é que você vai fazer aqui. Ó. Você vai clicar aqui dentro, de qualquer linha. Como? Tá? Ó. Você vai clicar aqui, pessoal, em qualquer linha, tá vendo? Não importa, você vai clicar em qualquer linha. Daí, você vai fazer o seguinte, ó. Vou comentar aqui para vocês verem. Ó. Aí eu quero saber o lucro. Então, eu vou colocar assim, ó. Lucro. Isso. Não precisa. Começa assim, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui. Mas por que você não deixa? Ó, coloca aqui, ó. Lucro total. Tá vendo aqui que está aparecendo, ó? Aqui em cima. Aí você coloca assim, ó. Igual. Opa. 2 pontos igual, gente. Se não colocar 2 pontos igual, dá errado. 2 pontos igual. Aí eu quero, então, a soma do quê? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho todos os campos de todas as tabelas que eu tenho? Ó. Aí você faz o seguinte, ó, fica fácil. Tem que colocar o ponto depois do total? Espera aí, ó. É assim, ó. Total, 2 pontos igual. Se você não colocar 2 pontos igual, ele não entende, tá? Aí você coloca lá sum, né, que é soma. Aí eu vou escrever lucro, ó. Olha o que acontece. Pessoal, presta atenção aqui. Antes de vocês fazerem. Notem. Pessoal, todo mundo chegou nisso aqui, não? 2 pontos. Deixa eu ver. Todo mundo chegou? Abre parênteses. Agora escreve lucro. Só escreve. Espera um pouquinho para eu explicar para vocês. Tá? Gente, antes de vocês terminarem, presta atenção aqui. Notem que ele coloca assim, ó, lucro e vendas lucro. Tá vendo? Eu tenho que sempre pegar onde está o nome da tabela aqui, ó, sempre. Por quê? Porque isso daqui, quando você tiver só isso assim, ó, desse jeito, representa uma medida pronta. Entenderam? Sim, não. Vamos lá. Eu tô falando, a gente entendeu que a medida é uma forma do Excel, correto? Ótimo. Então, o que acontece? Quando se eu falo para ele a medida, ela vai ser representada dessa maneira, ó. O cochete, lucro, fecha cochete. Só que eu tenho que colocar a tabela de onde está vindo esse lucro. Esse campo lucro. Esse campo lucro, desculpa. Porque eu posso ter esse lucro na tabela de opções, eu posso ter esse lucro na tabela, sei lá, em qualquer outra. E além disso, ela pode ser uma medida também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui e nós vamos pegar a de baixo, a vendas lucro, tá? Aí depois que você escolhe, você aperta a tecla Tab, para que ela possa aparecer ali, ó. E daí você fecha parênteses e dá o Enter. Como que eu sei que deu certo? Porque lá embaixo vai aparecer o resultado aqui, ó. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Tá? Aí é como valor monetário, você clica aqui, ó, na moeda e pronto, vai ficar bonitinho, ó. Eu vou aumentar um pouquinho.
esse número total que você escreveu aqui é só. É o nome da medida, é isso. Mas é qualquer nome. Qualquer nome. Tá. Pessoal, o nome da medida ali é para ficar fácil para vocês. Entenderam? Aqui, ó. Ainda coloquei errado, né? Ficou com L. É lucro total. Gente, só para vocês entenderem. O que está antes dos dois pontos, você pode usar o que você quiser, tá? Pode usar símbolo, pode usar, sei lá, o que você achar interessante. Só que, depois você colocou dois pontos igual, você tem que seguir a regra. Deu certo aí, gente? Todo mundo conseguiu fazer? Sim ou não? Você tem que clicar em cima dele e vir aqui em cima, ó, na barra de fórmula. Tudo bem aí, gente? Agora só dá um não, mas dá o enter. Onde é que você quiser colocar? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer aí? Sim ou não? Beleza. Agora, assim, vamos dizer que eu queira saber qual é a minha média do meu lucro. Certo? Muito bem. A média, o processo é o mesmo. Eu só tenho que lembrar o nome da média em inglês, que é o quê? Não. Média é average, gente, average, tá? É o seguinte, você pode colocar em qualquer lugar aqui, tá? Essa coisinha aqui, ó, esse cursor. Eu gosto de pular uma linha, para ficar fácil. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar assim, ó. Tudo em inglês. Certo? Aí você coloca assim, ó, média de lucro. Um minutinho. 2 pontos igual. Aí você coloca assim, ó, average, né? Tá vendo, ó, average. Pessoal, logicamente tem umas versões aí, average A, average X. Depois eu explico com um pouco mais de calma para a gente poder entender, tá? Aí eu vou colocar ali lucro e vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Vendas, lucro, tab, fecho parênteses e dou enter. Estão entendendo, pessoal? Um só, porque eu só abri só um, tá? Hã? Não entendi o que você falou. Não, eu não sei que nome você deixou aí pra ele. Não, peraí. Ó, você colocou igual na frente, aquele igual não existe. Eu não sei se assim, texto nem. Como assim? Não, eu devia apagar o texto, por exemplo, e mudar. Ah, não, tem que ter um nome. Tem que ter um nome. O nome que eu Se você quiser colocar um ponto, ele aceita. Você tem que ter alguma coisa. Se eu tentar fazer uma soma aqui, não existe. Só um Deus fácil mudar. Você tem que ter algum dado para ele poder lembrar. Porque é o seguinte, gente. Pessoal, por que você tem que ter um nome? Eu consegui fazer isso? ele escreve o nome. Ele escreve sozinho. Por que você tem que ter um nome, gente? Vamos entender. Eu não expliquei para vocês que a medida é um relatório? Então você vai falar o seguinte: eu tenho que buscar essa informação, porque deve ser uma palavra dá.
Porque eu coloquei aqui a média de lucro, correto? Só que depois, na hora que eu for montar o visual dele, eu quero a média de lucro por cidade, a média de lucro por país, a média de lucro por produto. Entenderam? Então é por isso que você tem que colocar o nome da medida. Certo? Então você não vai conseguir se localizar. Entenderam? Estão entendendo, pessoal? Se fizer prática aquilo? Beleza? Né? Gente, querem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Sim. Seria max, tá? Então vamos lá. Eu quero saber aqui qual é o meu valor máximo de venda, de lucro. Então, qual é o máximo de lucro que eu tenho? Então é o seguinte, ó, pulo uma linha. Gente, eu estou pulando uma linha só para organização, tá? Mas não tem necessidade. Então, a gente vai colocar assim, ó, né? Lucro máximo. Então, coloca lucro máximo. Ok? Aí eu coloco assim, ó, igual, aí eu escrevo max, opa, 2 pontos igual, ó, max, e eu quero o quê? O lucro de vendas. Ah, gente, é o seguinte, nota que o máximo aqui, ó, ele tá pegando para mim. Vocês conseguiram pegar o lucro total aqui, né? Pronto. Ó. Opa. Ah, gente, peraí. É o max A aqui, desculpa. É max A. Não max normal, é max A. Certo? Agora vai dar certo. Deu certo aí? Bom, se deu certo, beleza. Aqui o meu aqui só deu certo com o max A. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Dúvidas? Mas é porque você pegou o número total, não pegou o vendedor, né? Quando você colocou lá assim. Eu peguei. Não, peguei o lucro. Total, não, você não pegou o vendedor. Não, peguei sim. Eu acho que não, acho que você pegou. Tá bom. Deixa eu ver. Legal. Tem que ter vídeo. Vamos ver. Tá me trolando isso aqui. Agora deu certo. Bom, vai saber o que aconteceu. Gente, até aqui alguma dúvida? Sim, não. Beleza. Já chegou o calculante. Isso, daqui a pouco eu chegarei lá. Bom, querem perguntar alguma coisa, pessoal? Sim, não. Não, vamos lá. Para onde vai essa? Hã? Para onde vai essa? Isso aqui, a gente depois vai jogar isso aqui numa tabela dinâmica. Entendeu? Porque aquilo, como eu expliquei, as medidas, elas te auxiliam para você criar o relatório. Entendeu? Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho o lucro total. Só que esse lucro total, ele está pegando o valor todo da minha tabela. Só que, logicamente, o que você pode fazer com essa informação aqui agora? Eu quero o lucro total por exemplo, a marca. Entendeu? Eu quero o lucro total por, sei lá, por loja. Eu posso fazer isso. Depois lá na minha tabela dinâmica ele já vai fazer um cálculo para mim. Ok? Dúvidas? Estão entendendo, gente? Sim, não, ao menos. Tá? Bom, agora é o seguinte. Imagine que eu queira saber quantas vendas eu fiz. Certo? Okay?
Então, para eu saber quantas vendas eu fiz, eu tenho que contar quantas linhas existem. Certo? Muito bem. Lá no Excel, que função que vocês usam para saber quantas linhas vocês têm? Não. Para você saber quantas linhas você tem. Aquele Mas só para somar comigo, Eu também uso contar valores. Só você pode ser? Não, o fonte de valores dá certo. Não pode ser. Porque o fonte você tem que dar uma condição para ele. Porque o fonte de valores é correto. Você fala assim, ó, fonte de valores da célula 1 até, sei lá, não, mas tipo assim, se for o número de vendas que você não vai dar. então, mas você tem que dar uma condição para ele. Contra o shift para baixo. Também dá. Então, porque é o seguinte, ó, porque o fonte de valores, o que ele faz? Você tem lá, você colocou um intervalo, assim, ó, fonte de valores de A1 até A200. Entendeu? Agora, o fonte C, você, além de colocar para ele um intervalo, você tem que dar para ele uma condição. Se você não der a condição, ele não vai entender. Né? Bom, aqui é a mesma coisa, só que é o count rows, né? Tá? Que é o contar linhas. Aí ele vai pegar exatamente a quantidade de linhas que você tem. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar assim. Total, né? De vendas feitas. Certo? Estão acompanhando, gente? Aí, 2 pontos igual. Aí você vai colocar ali, ó. Acho que é house count. É count rows mesmo. Aqui eu que estou colocando errado ali. Count rows. Aí, que tabela que você vai colocar? A tabela vendas. Prontinho. Olha lá, ó. Então foi feita 23.794 vendas. Certo? Count rows, aí você pega o nome da tabela. No caso ali é a tabela vendas. Certo? Muito bem. Aí, estão acompanhando, gente, quanto difícil aí? Deixa eu ver que função aí. Quem deu? Tem que fechar lá dentro. Não é com mais, é com calma. Gente, não dê espaço depois que você colocar o nome da tabela. Por quê? Porque ele vai entender que você está colocando o nome vendas, espaço. E não existe vendas, espaço. Entenderam? Bom, aí eu quero saber o seguinte, né? Quantas marcas, ou para quantas cidades, por exemplo, eu vendo? Certo? Para saber o número de cidades que eu vendo. Ok? Então, eu vou falar para ele que eu quero uma contagem de valores distintos. Pessoal, alguma dúvida aí? Vamos da tabela. Está contando qualquer um? Não, está contando a tabela deles. Fecha para dentro. Isso, fecha a conta. Mas aí eu considero qual? Essas 2 linhas, qual coluna? Qualquer coluna. Você está falando para ele contar linhas. Ah, tá. Quantas linhas ele está contando? Porque cada linha representa uma venda. 26 linhas tem informação. Na verdade é assim. O que você está pedindo para ele saber? Eu quero saber
vendas eu fiz. Ok? Aí o seguinte, eu não expliquei para vocês que essa tabela é uma tabela VAR, que cada registro corresponde a uma venda? Então é o que ele está fazendo. Ele está falando para você que esses 23.794 são as vendas que você fez. Entenderam? Sim ou não? Beleza, né? Agora, pessoal, eu quero saber, eu quero que ele conte para mim quantos valores distintos eu tenho. Que nem aqui, também vocês tem um monte de São Paulo, São Paulo, São Paulo, e depois você vai descendo e ele começa a contar outras coisas. Isso. Aí o que eu quero saber? Eu quero saber quantos valores distintos eu tenho. Certo? Ok? Só em relação às lojas? Como? Só em relação às lojas ou ao preço unitário? Não, aqui a gente vai fazer só em relação à loja. Entendeu? Porque eu quero saber o seguinte: para quantas lojas eu vendo? Para 10, para 11, para 20, para 3? Entendeu? Então ele vai dentro dessas 23 linhas e vai contar quantas vezes, quantos nomes separados eu tenho. Ou quantos nomes distintos eu tenho. Entenderam o que ele vai fazer ou não? Sim, não. Não? Mas eu falei que Não, é o Distinctive Count. É um nome chato, eu sei. Né? Então é o seguinte, eu quero saber o seguinte: totais de lojas vendidas. O que são totais de lojas, tá? Aí eu coloco assim, ó, DIS. Aí ele tem aqui, ó, Distinct Count. Tá vendo? Ó? Pessoal, eu falo count, mas ele conte, tá? Distinct count. O quê? Contagem distinta. Ele vai contar quantas vezes, quantas palavras únicas eu tenho na coluna que eu buscar. No caso, vai ser a coluna loja. Certo? Então, ó, você vai vir aqui e vai colocar lá loja. Só que loja de vendas, tá? Não loja de devoluções. Ó. Prontinho. Ele vai falar para você que você tem 13 lojas. Loja. Só loja. Só loja. Mas a loja é de vendas, tá, pessoal? Não é de devoluções. Loja de vendas. Estão entendendo, pessoal? Então, o que eu falei, o que eu consegui entender aqui? Que dessas 23 mil vendas, elas estão distribuídas em 13 lojas. Certo? Sim. Por isso que vocês salvam e mandam isso. E aí, como é que para fazer O quê? o quanto de venda de cada loja? Aí você vai ter que fazer isso numa tabela dinâmica. Entendeu? Aqui, então, são mais informações macro? Isso, informações do macro. Que depois que você pega isso, você joga na tabela dinâmica. Gente, estão entendendo isso? Está difícil? Está tranquilo? Aqui já vou ter que fazer loja 3. Eu selecionar qual loja que eu quero, que ela tem por aqui? Por aqui não. Aqui, eu poderia fazer utilizando o calculate. Entendeu? Tá? E daí você teria que usar como um filter. Tá? Vamos fazer só para você entender. Gente, a função calculate eu ia deixar para a próxima aula, mas porque ela é meio chatinha, mas vamos lá. Tá? Pessoal, eu quero, mas é o seguinte, ó, vamos lembrar um pouquinho do Excel. Eu quero saber aqui o meu total de vendas da cidade de São Paulo. Se eu estou no Excel, eu tenho que usar o quê? Soma C. Entendeu? Então, o soma C da medida é o calculate. E lembre dessa função que a gente vai usar pra caramba o calculate. Certo? O calculate a gente vai usar muito porque ela serve para isso. Tá? A gente vai brincar um pouquinho de algumas outras funções para a gente trabalhar aí, mas vamos lá. Isso porque a gente nem chegou nas outras tabelas, tá? A gente só está trabalhando com a tabela vendas. Então vamos lá. Eu quero saber aqui, ó. Então, qual é o total de vendas da tabela
das lojas de São Paulo. Certo? Então, eu vou ter que primeiro fazer uma expressão. Expressão em matemática quer dizer o quê? Como é o quê? É isso, expressão é uma conta, uma fórmula. Aí eu tenho que fazer o seguinte: eu quero saber o total vendido somente da cidade de São Paulo. Então eu vou ter que calcular o tamanho do pedido pelo preço unitário e buscar somente a cidade de São Paulo. Entenderam isso? Então, seria a soma das vendas, então, do pedido. Não, porque eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho o tamanho do pedido e eu tenho o preço unitário. Depois que eu fizer esse cálculo, eu vou ter que falar para ele buscar somente da cidade de São Paulo. Entenderam? Sim, não, sim. Tá? Então vamos lá de novo. Ó. O que a gente vai fazer? Eu preciso fazer o meu total de vendas, né, o total de valor de vendas da cidade de São Paulo, só. Ok? Então, eu vou ter que utilizar uma funçãozinha muito legal dentro da medida, que é a calculate. Certo? Então, vamos colocar aqui o nome dela. Então, vai ser assim, ó. Vamos colocar assim: vendas São Paulo. Ok? Muito bem. Aí vou colocar aqui, ó, o calculate. Pessoal, quando eu colocar o calculate aqui, ai meu Deus, faltou 2 pontos. Então coloca calculate. Agora preste atenção. Quando aparece aqui no Excel, qual é o nome desse trem aqui? Vocês lembram? Isso aqui, ó. Não, vocês viram esse ponto de baixo, tem o nome. Sim, tem um nome. Você lembra qual que é? É uma sintaxe. Certo? Lembra desse nome, tá? É uma sintaxe. Ele pede para você, vai pedir para você colocar as informações. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A expressão. Se é uma expressão, é um cálculo matemático, correto? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Sum x. Por que a sum x e não a sum normal? Tá? Porque a sum x, ela permite que eu faça um cálculo. Certo? Ok? Então, primeira coisa, ele vai perguntar qual é a tabela. A tabela é a tabela vendas. Ó, presta atenção aqui, tá, gente? Ó, então, a tabela vendas. Depois, vou colocar aqui ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó? Ponto e vírgula. É onde está a interrogação. Esse aí é o teclado. O teclado antigo. Hã? Vamos lá. Agora, pessoal, eu preciso fazer a expressão. Então a expressão vai ser o quê? Vai ser o tamanho do pedido, ó. Tamanho do pedido da tabela vendas multiplicado pelo preço unitário da tabela vendas. Tá, ó. Estão acompanhando, gente? Ó, então, é isso aqui, ó. Vocês colocaram o calculate aqui, correto? Depois, sum x. O sum x, ele vai pedir duas coisas. Primeiro, o nome da tabela e depois a expressão. Então, lembre que toda vez que eu falo de expressão aqui, expressão é o cálculo matemático. Certo? Estão entendendo, gente? O sum é a soma. O sum é a soma. E isso é porque eu quero fazer uma expressão. Entendeu? Porque o sum ele vai pegar uma conta só e vai fazer a soma de toda.
Só que como eu estou fazendo aqui dois cálculos, estou fazendo pegando um pelo outro, eu tenho que usar o SANEX. Entendeu ou não? Mas se eu quisesse fazer de inverso, e colocasse o filter, dá ou não? Não, você tem que fazer o cálculo. Se você não fizer o cálculo, ele não vai. Estão entendendo, gente? Dúvidas? Coloca o tamanho do pedido, depois desses vendas. Preço unitário, isso. Unitário. Preço unitário. Então, o tamanho do pedido é o quanto você fez. Porque o vendas é o nome da tabela. Entendeu? Então, toda vez que nem eu estou trabalhando com a tabela vendas. Então, eu estou falando, o que isso quer dizer aqui, ó? Eu estou falando para ele pegar o campo preço unitário da tabela vendas, multiplicado pelo tamanho do pedido da tabela vendas. Entendeu? Ótimo. Então, agora, fecha parênteses. Aí, ele vai pedir para mim o filtro. Estão acompanhando, gente? Sim, né? Ó. Aí, olha lá, pessoal. Só que eu quero da cidade de São Paulo, correto? Tá? Ó, então coloca ponto e vírgula. Não deixa aberto parênteses ou fecha? Não, tem que fechar parênteses, porque aqui... Ele pede. Como? Se eu colocar ponto e vírgula, a fórmula ainda. Eu tenho que fechar parênteses. Se você não fechar, ele não vai. Isso. Lembra que eu falei para vocês, gente, vocês estão codificando. Tá? Por isso que, às vezes, quando você está trabalhando com uma medida, com um código, se você não faz o código correto, dá problema. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero filtrar, não é isso? Aí você vai colocar assim, ó, filter, né? Vai colocar aqui na frente, ó. Filter. Aí o filter, o que ele vai pedir para você aqui? Ó, ele vai pedir primeiro a tabela, correto? Gente, deixa eu tirar esse negócio aqui, não estou conseguindo enxergar nada. Depois eu volto aqui, ó. Então eu coloquei filter, ele pede a tabela. A tabela, eu vou colocar a tabela vendas, certo? Aí ele fala o seguinte, tá bom, essa tabela vendas, o que você quer buscar? Eu quero buscar a loja, então, ó, vou colocar aqui, vendas, loja. Isso, ó, loja, igual, entre aspas. Pessoal, eu já aumento aqui para vocês verem. Calma aí, pessoal, eu já volto aqui para vocês verem. Filter, vendas, loja, igual. Vendas, ó. Não, é só colocar o igual, por que não quer isso? Hã? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vai sair a fórmula. Não, ó, gente, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem, tá? Deixa eu pegar tudo aqui. Só um minutinho, pessoal. Não, é que eu não estava conseguindo ver tudo ali, pessoal. Tive que diminuir aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Pessoal, vocês estão conseguindo entender isso aqui? Ó, então aqui eu tenho, depois do calculate você fez o sum aqui, correto? Beleza. Depois do sum, você vai fazer o filter. Ó. Certo? Ó, aí você tem que colocar a palavra São Paulo entre aspas, tá? Ó, igual São Paulo e fecha parênteses 2 vezes. Por quê? Porque eu estou fechando o parênteses do calculate e o parênteses do filter. Conseguiram fazer isso? Tá? Muito bom. Deixa eu ver se deu referência. Não, é diferente. Os dois pontos igual ou Ó, é o seguinte, está faltando uma tabela deles. Vocês vão colocar uma tabela deles. Deixa eu ir. Espera um pouquinho. Eu não sei se a data deu tudo certo. A
aqui, ó. É aqui, certo, né? É só o contrário. Eu coloquei 2 vezes ali. Eu só me não é, mas isso aqui é São Paulo. Por isso, dentro do período deles, aqui, 2 pontos. É que está falando, eu vou colocar de novo aqui, ó, mais de deles. É o seguinte, ó, só você entender. Primeiro, aqui, ó, tá vendo? Aqui primeiro tem que pegar o nome da tabela. Depois, nessa tabela, ele fala, tá, dessa tabela vendas, o que você quer buscar? Você quer buscar o campo loja da tabela vendas. Se você não coloca isso, ele não entende. Então a gente entra aqui na tabela vendas, novamente tabela vendas. Isso, pode ver lá. Isso, aí de novo. Isso, agora só coloca em loja, ele já vai pegar para você lá dentro. Lá de vendas, loja, né? Você escolhe igual, abre aspas, São Paulo. Pessoal, como conseguiu fazer aí? Você vê aí, ó. Ele consumo, aqui, vendas, tá. Aqui, esse mês existe. Esse configura daí. Agora só dá um. Ó, pessoal, vamos lá para a gente poder entender isso aqui, tá? O calculate, gente, presta muita atenção nisso. Na próxima aula a gente vai trabalhar bastante isso aqui, tá? A gente vai fazer bastante cálculo com o calculate aí. Então veja, ó, o calculate é para quando eu quero fazer filtragem, certo? Entendeu? Porque o lucro total está dando 24 milhões. E o lucro só por São Paulo, 36. Como que o lucro de uma cidade está maior do que o lucro? Não, porque a gente não fez o lucro aqui. Essa vez eu considerei o C que pegou o lucro. Não, aqui é, não, mas aqui a gente não está fazendo lucro. Aqui a gente está fazendo O total é 24 milhões. O lucro a gente pegou só os dois. A gente pegou o preço unitário e o preço unitário para poder fazer o lucro. Entendeu? Ó, você está selecionando. Você fala o nome, nome e sabe que é o nome dele. para fazer o são dois. São 3. Aí o que a gente fez para fazer o lucro? Eu peguei esse. Entendeu? Essa vai ser. A gente não está usando o lucro. A gente está utilizando o outro cálculo. Entendeu? Pessoal, todo mundo conseguiu chegar nisso aqui? Sim? Não? Mais ou menos? Então vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui, para a gente poder entender a função calculate. A função calculate, ela vai fazer um filtro para mim. Lembra disso aqui, pessoal, porque tem muita coisa aqui dentro. Tá? Eu estou utilizando o filter aqui, mas a gente vai utilizar para muitas outras coisas. Entendeu? Então, começo a função calculate. Eu preciso de uma expressão. Então, lembrou que a expressão é um cálculo, sempre. Né? Vai ser uma multiplicação, uma divisão, uma porcentagem, o que você quiser. Então, no caso aqui, a gente fez uma multiplicação entre o tamanho do pedido e o preço unitário. Certo? Depois que eu fiz isso, tá? Ele fala, tá bom, mas você quer pegar esses valores, você quer fazer o que com eles? Você quer filtrar o quê? Eu quero filtrar as minhas lojas, quais delas tem o nome de São Paulo. Foi isso que eu fiz. Certo? Muito bem. Agora, a gente vai ver como que isso fica aparecendo para mim no Excel. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar isso aqui, né? Esse aqui é notas, dia 7 de 11 de 2022.
Seguinte, pessoal, vamos lá. Ó, eu quero voltar para o Excel, certo? Então você vai vir aqui no menu Arquivo. Não, Pode salvar isso aí? pode. Não, a gente vai fechar, gente. Vai fechar aqui direto, ó. Tá vendo? Ó? Fechar. Ele vai fechar. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer para você aqui dentro. Por que você não perdeu? Porque a gente não está trabalhando com as consultas já feitas? Isso. Jorge, eu quero ter certeza. Vem aqui no gerenciar. Olha lá. Ó. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Deu bom. Isso. Agora o que você faz? Agora é que você salva. Só que você salva o Excel. Entenderam? Então, para salvar é só aqui fazer o salvinho, né? Não precisa salvar. Não, agora tem que salvar. Porque é o seguinte, aquilo ali, gente, é a consulta que vocês estão manipulando. Certo? Agora eu preciso salvar a minha base, que é aqui no Excel. Estão entendendo, gente? Dúvidas? Isso. Aí você vai vir aqui, ó, no Excel, vai dar um Ctrl B de bola. Tá? Procura lá o que você quer salvar. E vamos dar o nome de Power Pivot 01. Ctrl B. B de bola. Isso, agora sai. Não, eu pensei que sair. Eu tenho que sair aí. Agora você dá um Ctrl B. Aí, só que você quer salvar, porque você está utilizando a mesma base. O que aconteceu? Você não deu o aí o que está vendo aqui em cima? Você usa a base deles. Então, quando você dá um servidor, ele não vai aparecer lá. Quando você dá um servidor, ele não tem que aparecer aqui. É que você fez todo ele na mesma base. Então, não tem problema, mas a distribuição não tem que salvar. Só que vai aqui, na arquivo salvar como. Quando você der um Ctrl B, pessoal, tá? Quando você quiser para ele. Gente, só uma coisinha, pessoal. Quando vocês estão trabalhando com o Power Pivot, tá? Ou com qualquer coisa do BI, eu não trabalho direto na base de dados. Se eu trabalhar direto na base de dados, a informação que eu estou fazendo, ela está dentro da base de dados. Então, tudo isso que a gente fez aqui está dentro da base de dados. Então, é assim, se eu teria que jogar essa minha configuração para todo mundo mexer, mais a base de dados. Eu não posso fazer isso. A base de dados ela tem que ficar separada. Por isso que quando a gente começou, primeiro eu mostrei para vocês, falei, agora dá um Ctrl O para começar um arquivo novo. Certo? Ok? Porque ó, a minha base de dados, ela está aqui ainda. Ó. Se eu for aqui no menu arquivo abrir, e for lá na minha, sei lá, cadê você? A minha base de vendas, ó, a minha base de vendas, ela está do jeito que estava antes, tá vendo? Certo? Eu não tenho aqui, ó, as consultas criadas nela, certo? Por quê? Porque essa minha base de vendas, ela não pode receber essa informação. Está entendendo isso? Está muito complexo. Jorge, eu fiz aqui junto, tá? Tem problema? Aqui não, tranquilo. Só que você não pode fazer isso na empresa, não pode falar na vida real. Porque isso daqui, ela não pode ser distribuída para todo mundo. Isso aqui ela tem que ficar em sigilo. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Todo mundo está com essa tabela aqui, né? Beleza. Agora, a gente vai aplicar a tabela dinâmica dentro dela. Dá uma nota aqui. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos pegar e colocar a tabela dinâmica. Como que eu faço para colocar uma tabela dinâmica aqui? Isso.
né, escolho uma célula qualquer aqui, inserir tabela dinâmica. Agora, olha que interessante aqui. Vocês estão notando que quando, quem já brincou um pouco com Excel, eu precisava ter uma base de dados antes para poder criar. Aqui, ele fala assim para você, ó, usar modelo de dados. Por que ele está colocando usar modelo de dados? Porque ele já sabe que a gente criou a base de dados lá no Power Pivot. Entenderam, gente? Beleza. Aí você vai deixar aqui habilitado para inexistente e vai dar um OK. Por favor. Muito bem, vai esperar um pouquinho. Tá? Bom, notem que aqui do lado direito de vocês apareceu uma caixa, correto? Tranquilo? E vocês vão reparar que elas não têm uma separação cinza aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Por que não tem essa separação cinza? Porque elas estão vinculadas, elas são relacionadas, certo? A gente vai fazer mais para frente os outros trabalhos que vocês vão ver que, por exemplo, eu vou ter tipo 3 tabelas aqui, vai ter uma linha cinza e 3 tabelas. Por quê? Porque elas não vão estar relacionadas, certo? E outra coisa, como que eu sei que essas tabelas elas estão dentro de uma base de dados? Vocês lembram? Como que eu sei isso daqui? Ela está vindo de uma base de consulta de dados. Isso, por causa do amarelinho. Então agora eu vou fazer a tabela dinâmica. O que eu posso fazer com a tabela dinâmica? Eu quero pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, produtos, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar produto aqui, certo? Ó. Aí, gente, dá uma olhada aqui na tabela vendas, por gentileza. Abra a tabela vendas, por favor. Vocês vão ver aqui, ó, que na tabela vendas, aqui embaixo, apareceram, ó, quando vocês abriram, um monte de f de x aqui, ó. Todo mundo precisa reparar esse f de x aí? Isso, esse f de x são as medidas que vocês criaram. Então agora, eu posso pegar as medidas e jogar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero saber a média de lucro de cada produto. Eu só vou clicar na média de lucro aqui, ó. Prontinho, olha lá, ó. Certo? E se eu quiser o lucro máximo de cada produto? Vem aqui, ó. Olha lá. Certo? Como? Como assim? Nesse caso não, porque a gente tem que fazer as medidas. Como? Sim, mas aqui eu calcularia por aqui, né? Direto. Sim. Mas essa é a minha pergunta. Daria para fazer também? Daria para fazer também. Isso. E uma tabela dinâmica aqui no Excel. Sim, aqui no Excel. Só que depois a gente vai usar isso lá no Power BI. No Power BI não tem como. Entendeu? Porque o Power BI não aceita Excel? Não, ele aceita Excel, só que daí você não teria esse dado dessa maneira. Entendeu? Porque aqui, ó, tá vendo? Que aqui você tem como mudar o dado, correto? Aqui, ó, você tem como mudar o dado lá nele, você vem aqui na configuração de campo de valor. Só que lá no Power BI você não tem essa opção. Você tem que montar pronto, você deixa pronto para ele fazer isso. Entendeu ou não? Vamos lá. Você perguntou o seguinte, eu poderia fazer aqui direto? Poderia. Daria certo? Daria. Só que no Power BI eu não tenho essa ação de fazer, de pegar para ele e falar assim, eu quero só a média. Se eu não fizer um campo de média para ele, ele não faz. Entendeu? É por isso que eu falo que o Power BI é muito mais fácil de mexer do que no Excel. No Excel você tem mais recursos aqui, lá no Power BI não. Então no Power BI você não consegue fazer as contas, nada. Não, você vai ter que fazer com medida. Entendeu? Então ele é só para deixar bonitinho. Sim, ele é só para deixar bonitinho.
Então, o que é só para vocês entenderem, o Power BI ele é um programa que você vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu abrir, só ver se tem. Só para vocês verem. Pessoal, não levem não se preocupem muito com as caras que eu vou mostrar para vocês, porque aqui é a coisa que eu faço em aula, eu faço na aula mesmo, então eu não me preocupo muito com a beleza da coisa. Mas é só para vocês entenderem. Ó. Então, aqui eu tenho o Power BI, correto? Aí o que acontece? Ó, se eu clicar aqui nele, ó, ele vai mostrar para mim os produtos bonitinho ali, tá vendo? É isso, ó. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber o total do Chile, olha lá, ó. O total do Peru, olha lá, ó. Tá? É isso que é o Power BI. Só que, para trabalhar com ele, eu tenho que vir aqui nos campos, aí, eu tenho que criar todas as relações dele, ó. Tá vendo? Então, não tem como você fugir disso. Entendeu? Então você vai ter que entrar, vai ter que fazer um cálculo, vai ter que fazer as medidas. Olha aqui, ó, eu tenho uma tabela só de medidas dentro dele, ó, tá? Eu tenho uma tabela de produtos, depois eu tenho que vir aqui, ó, fazer os relacionamentos dentro dele, ó. Porque não puxa o relacionamento depois que fala de volta? Eu tenho que fazer. Entendeu? A gente está fazendo no Power BI para entender o que é o relacionamento? Exatamente. Ah, tá. Porque o que acontece? O Power BI, ele vai trabalhar com essas três coisas também. Ele vai trabalhar com Power Query, com Power Pivot e com o BI. Entendeu? Certo? Eu sei que é meio assim, mas não tem sentido. Por enquanto não tem. Mas que vocês vão ter que entender o processo. Certo, gente? Pessoal, querem perguntar alguma coisa daqui? Todo mundo entendendo? Tá? Se eu não tivesse feito um relacionamento, eu não conseguiria ter feito mais isso. Não, se eu não tivesse, porque é o seguinte, eu não peguei produto aqui, peguei de vendas. Se eu não tenho relacionamento, ele não cria ação. É por isso que eu tenho que fazer um relacionamento. Certo? Estão entendendo, gente? Sim, não, bem, tá? Então, toda vez que eu trabalho com as relações, agora eu consigo fazer todas essas tabelas que eu tenho aqui e criar tabelas dinâmicas com elas. O difícil então é criar essas medidas, eu acho. Então, o difícil, na verdade, é você pensar o que você quer. Esse é o difícil. Entendeu? Não, porque às vezes parece que eu sou meio chato no saltão, mas isso é uma realidade. O que acontece? O que você quer mostrar. Exatamente. A gente Sim, mas a gente só pensa. O negócio é que você tem que colocar isso no papel. Entendeu? E a gente não quer colocar no papel, a gente quer sentar na frente do computador e já fazer. É por isso que não sai nada. Entendeu? Porque você tem que visualizar a coisa. Se você não faz esse quadradinho, ó, isso aqui vai tal coisa, isso aqui vai tal coisa. Se você não faz exatamente o processo de pensar mesmo, aquela coisa, eu preciso pensar o que eu quero. Né? O problema nosso é exatamente esse. É não pensar, é chegar aqui e como que eu faço a função ser. Isso não importa. Já, você não tem assim uma tabelinha de medidas assim, ó, já falando do que cada coisa, é isso? Eu fiz muita coisa. Eu acho que eu tenho uma netinha para vocês, eu devo ter essas tabelas de medidas aí. Né? Eu procuro lá e não posso. Mas vocês vão ver que só que assim, ele vai mostrar medida tal, só que daí você tem que saber juntar as medidas. É que nem assim, ó, tá? Você está lá fazendo, estou mexendo no Excel. Aí você precisa fazer uma função C junto do índice correto para que veio buscar uma informação ou outra tabela. Aí você vai lá, a função C faz assim, a função POV faz isso, a função índice correto faz isso. Se você não sabe manipular essas funções juntas, eu vou dar uma olhada que eu devo ter, gente, mas eu sei que eu devo ter isso algum canto, mas tem lá uma tabela com várias medidas lá, certo? Mas você tem que saber como fazer essas medidas funcionarem. Porque por enquanto aqui, gente, o que nós estamos fazendo? Eu estou mostrando a primeira, vamos dizer assim, a primeira aula de medida DAX, certo?
Pessoal, querem perguntar alguma coisa antes da gente terminar? Só para eu poder entender uma questão, Sim. curiosidade inicial, então, tipo, na questão da mudança de valores, que a gente vai trabalhar com a tabela base, certo? Certo. Por exemplo, a câmera digital sofreu um reajuste de valores. E aí eu mudei ela na minha tabela base, só que assim, eu não quero mexer nos meus anos anteriores. Ela muda automaticamente? Ela muda automaticamente. Porque é o E seguinte. aí, por exemplo, o meu ano anterior deu 23 mil reais. Sim, e o meu ano, só que assim, deu 23 mil reais com ele valendo 400 reais. Sim. Hoje ele mudou, ele valendo 550. Por que ele vai? Não, ele não vai mudar a sua. Por isso que a gente fazia a data. Entendeu? Então tem que colocar lá, na data do 3 do 1 de 2000 e alguma coisa, por exemplo, em 2016 a câmera custava 20. Hoje, em 2022, a câmera custa 30. Você vai ter Ele uma... começa a alimentar a partir da data. Então. Isso, por isso que as duas tabelas calendárias, a tabela calendária tem que existir. Porque senão o que ele vai fazer na hora de você trocar? Ele não vai entender a data que você trocou. Entendeu? É por isso, mas sim, você consegue. E daí o que você vai fazer? Você vai fazer a comparação year over year, por assim dizer. Aí você vai ter a 2013 e 2020. A 2013 caiu, 2020 subiu. Então dá para você fazer tudo isso. Tá? Só que você tem que lembrar. É por isso que toda essa construção da base de dados, ela é importante. Entendeu? Ela é muito importante. Ela é mais importante do que o gráfico em si. Porque se você não sabe montar, fazer a construção da sua base, você se ferra mais. Tá? E é esse que é o grande problema. As pessoas não explicam construção de base de dados. Eles ficam explicando vamos dizer assim, o que é legal, sabe? Vamos fazer a função X, Y, Z que pula, dança e tal, beleza. Aí ele não sabe de jogar essa função que pula, dança na mesa. Né? É aquela coisa do bendito VBA. Todo mundo gosta de VBA, faz legal. Só que eu não sei a minha base de dados. Aí não adianta fazer VBA. Se eu não sei, tudo se resume na base de dados. Tá? Mais alguma dúvida? Sim, não. Sim, mas essa é a ideia, gente. Vocês têm que perguntar, porque tem muita coisa aqui, gente, na boa. Eu vou esquecer coisa, tá? Vai ter coisa que eu vou passar batido, que se vocês não perguntarem, vai embora, tá? Por que isso? Porque é muita informação, gente.